dia, galera! Bem-vindos ao 100º episódio do Loop Matinal, nessa sexta-feira, dia 18 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar do Tim Cook na capa da revista Time, fone de ouvido 4D da Samsung, evento da Apple, Windows 10 Mobile, Google desistindo da Boston Dynamics, fim do TweetDeck para PC, timelines fora da ordem para todo mundo no Twitter, Sonic na Apple TV e o lançamento do jogo Miitomo da Nintendo. Vamos lá! Antes da primeira notícia, eu quero tirar um minuto para agradecer a todos vocês que vêm acompanhando o Loop Matinal ao longo desses 100 episódios que vocês já ouviram quase 1 milhão de vezes desde que o podcast estreou no final do ano passado. Tem sido muito legal poder trazer as notícias para vocês todas as manhãs, comentar sobre as coisas ao longo do dia no Twitter. Em especial, eu quero agradecer a todo mundo que recomenda o Loop Matinal para os amigos, pessoal da escola, pessoal do trabalho e vocês que deixam os reviews lá no iTunes, que inclusive eu leio um por um. É por causa de vocês que o podcast tem dado certo e é por causa de vocês que a audiência do podcast vem crescendo semana após semana. Para todos vocês, o nosso muito obrigado de toda a equipe do Loop Infinito, em especial fica aqui o meu muito obrigado pelo apoio e pela confiança de vocês todas as manhãs. Agora sim, vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre a Nintendo, que publicou lá na App Store do Japão o jogo Miitomo, que é o primeiro game da empresa para smartphones. Quem acompanha o Loop Matinal há algum tempo já sabe, mais rapidamente, o Miitomo é uma espécie de jogo multiplayer misturado com rede social, e nele os usuários podem fazer um avatar todo customizado, tem várias opções de formatos de olhos, nariz, boca, cabelo, chapéu, óculos, roupa e por aí vai. E aí com esse avatar, chamado Mi, o usuário pode interagir com outros jogadores e com o próprio sistema respondendo perguntas, sempre com o objetivo de acumular mais moedas para serem trocadas por mais roupas e acessórios. Se você achou esse jogo meio bobo, você definitivamente não tá sozinho. Quando o jogo foi anunciado, foi uma coisa meio decepcionante pros gamers, porque o que a galera quer mesmo é jogar com o Mario no celular e não ficar comprando roupa pro avatar. Por conta disso, inclusive, a própria Nintendo já anunciou que o próximo game para celulares que ela vai lançar vai trazer um personagem de destaque no mundo da empresa, mas ela não falou que personagem vai ser esse. De qualquer forma, o Miitomo foi lançado, só está disponível na App Store do Japão e até o final do mês ele deve ser liberado para mais App Stores de mais países pelo mundo. E falando em games, ontem pintou lá na App Store uma atualização do jogo Sonic the Hedgehog que torna o game compatível com a nova Apple TV. Antes o jogo só era compatível com iPhones e iPads, mas agora ele também roda na Apple TV. Pra quem é fã do Porco Espinho, mas ainda não tem esse app, ele custa $3 lá na App Store e a SEGA já anunciou que também vai tornar compatíveis com a Apple TV os jogos Sonic the Hedgehog 2, que vai ser atualizado no dia 24 de março, e o Sonic CD, que vai ser atualizado no dia 31 de março. A exemplo do Sonic the Hedgehog, que no fim das contas é o Sonic 1, esses dois outros títulos também custam $3 e, vale lembrar, já estão disponíveis na App Store para iPhones e para iPads. Essas datas são para a chegada da compatibilidade desses games com a Apple TV de quarta geração. Agora eu vou falar do Twitter, que anunciou ontem que vai acabar com o TweetDeck para Windows a partir do dia 15 de abril. Para quem não conhece, o TweetDeck foi um dos primeiros aplicativos de sucesso para o Twitter e ele acabou sendo comprado em 2011 pela empresa que usou o TweetDeck como base para desenvolver o próprio app nativo. Em 2013, o Twitter descontinuou o TweetDeck para iPhone e para Android, e agora chegou a vez da versão do app deles para Windows parar de funcionar. Para quem ainda é usuário do TweetDeck, restam duas alternativas, pelo menos por enquanto. Para usuários de Mac, ele continua disponível lá na Mac App Store, e para quem não tem um Mac, ainda dá para continuar usando o serviço por meio da plataforma web. Ainda sobre o Twitter, ontem a empresa também anunciou que a partir de agora a exibição de tweets fora da ordem na timeline vai ficar ligada por padrão para todo mundo, e quem não quiser ter a timeline bagunçada, quem quiser continuar vendo os tweets na ordem cronológica em que eles são postados, vai ter que desligar esse ajuste lá na área de preferências da conta. Essa investida em fazer com que algoritmos decidam o que é mais relevante para o usuário tem sido onipresente em todas as redes sociais de destaque, começou lá no Facebook, aí o Twitter começou a experimentar com isso. Ontem eu comentei aqui que o Instagram também gostou da ideia, inclusive o Will e o Nanette falam sobre isso no próximo episódio do podcast Mark Will, e agora o Twitter ligou isso para todo mundo, o que é uma coisa que eles já tinham avisado que iam fazer. Se você não quiser que o algoritmo do Twitter interfira na sua timeline, é fácil desligar esse recurso, é só você acessar os ajustes da sua conta, ir lá na área chamada conteúdo, encontrar o segmento chamado histórico e desativar a opção que diz mostrar os melhores tweets primeiro. Agora o assunto é a Alphabet, também conhecida como Google, que de acordo com a Bloomberg Business está pensando em vender a divisão Boston Dynamics, que é aquele instituto de pesquisa que faz uns robôs humanoides meio assustadores, que andam nos terrenos irregulares, carregam peso, não perdem equilíbrio e com certeza vão dominar a raça humana um dia.
De acordo com a matéria da Bloomberg, desde que o Google comprou a Boston Dynamics por um valor que nunca foi divulgado, a relação entre as lideranças das duas empresas nunca foi das melhores, com cada um dos lados culpando o outro lado pela dificuldade em desenvolver projetos mais economicamente sustentáveis, com baixo consumo de energia, uso prático no dia a dia e etc. Além disso, existe um certo desentendimento entre o pessoal da Boston Dynamics e o pessoal de uma outra iniciativa de pesquisa de robôs lá do Google. Por conta de todos esses problemas, depois que o Google virou Alphabet e todas as divisões foram reorganizadas, o projeto próprio de pesquisa de robôs do Google acabou sendo integrado ao Google X, que é um departamento que serve para pesquisar novas tecnologias, e a Boston Dynamics acabou ficando meio de lado e foi colocada à venda. Eles dizem que empresas como, por exemplo, a Toyota e a Amazon já demonstraram interesse em fazer negócio com o Google para ficar com a Boston Dynamics, mas nenhuma das empresas quis falar a respeito do assunto com a Bloomberg. Agora eu vou dar uma boa notícia pra galera que estava esperando pelo Windows 10 Mobile. Ontem a Microsoft finalmente liberou a versão móvel do sistema para diversos aparelhos, depois de uma série de atrasos que vinham se arrastando desde o final do ano passado. Agora os donos de uma série de modelos do Lumia e alguns outros modelos de outros fabricantes finalmente vão poder instalar o Windows 10 Mobile nos seus dispositivos, e essa é só a primeira leva da atualização, que deve aumentar a lista de compatibilidade conforme novas levas forem sendo liberadas. Para quem já vinha usando a versão de teste do Windows 10 Mobile, aí não tem que fazer nada, a versão mais atual de testes é igualzinha à versão liberada ontem. Já caso você tenha um aparelho rodando o Windows Phone 8.1 e queira saber se o seu dispositivo é compatível com o Windows 10 Mobile, a gente deixou um link para uma matéria do Tecnoblog que traz a lista de compatibilidade aqui na descrição do episódio. Agora eu vou falar da Apple, que liberou lá na App Store da nova Apple TV o aplicativo de transmissão de eventos em preparação para a apresentação que vai rolar na segunda-feira, que deve trazer o tal do iPhone SE de 4 polegadas e uma versão mais parruda do iPad Air, que dizem por aí que vai ser uma espécie de iPad Pro de 9,7 polegadas. Como já é tradição nos últimos anos, a Apple vai transmitir o evento ao vivo tanto no site dela quanto pelo app da Apple TV e agora também pelo app específico para a Apple TV de quarta geração. E, como não poderia deixar de ser, o Loop Infinito também vai fazer a cobertura ao vivo do evento, trazendo comentários e traduções em tempo real de tudo que for sendo anunciado por lá. O evento está previsto para começar às 2 da tarde no horário de Brasília. Agora eu vou falar de um comercial bem divertido que a Apple divulgou, que é estrelado pelo Cookie Monster, conhecido como Come Come em português, que é um dos personagens da famosa Vila Sésamo, que se você não conhece, os seus pais com certeza conhecem. Pra quem não sabe o que é o Cookie Monster, ele é um personagem azul que é totalmente obcecado por cookies, e o comercial mostra o bicho pedindo pra Siri ajustar o timer do iPhone dele pra 15 minutos e em seguida tentando se distrair até que os cookies fiquem prontos pra ele comer. A montagem passa a impressão de que ele tá ali esperando durante uma eternidade, e o comercial termina com ele checando quanto tempo falta pros cookies ficarem prontos, e no final das contas ele vê que só passou 1 minuto e que ele ainda vai ter que esperar um tempão pra conseguir comer. O comercial é engraçado, é divertido, bem-humorado e vale a pena você dar uma espiada se você tiver um minutinho sobrando hoje ao longo do seu dia. Agora, uma coisa curiosa que a Apple incluiu na assinatura do vídeo é um texto misterioso que diz o seguinte: o número do dia é 6 e a letra é S. Essa mensagem aparece sem nenhum contexto, aparece só junto do logo da Apple no fundo branco, sem nenhuma informação que possa dar uma dica do que aquilo significa. Se a Apple já tivesse um serviço de streaming de vídeo, eu diria que esse é um teaser de uma parceria entre a Apple e a Vila Sésamo, que se chama Sesame Street em inglês, da iOS, e que vai estrear no dia 6 do mês que vem. Mas como a Apple não tem um serviço de streaming, o negócio é esperar para que a própria Apple esclareça esse mistério. Agora eu vou falar da Samsung, que está desenvolvendo um fone de ouvido chamado Entering 4D VR, que ajuda a criar a sensação de movimento na cabeça do usuário por meio de estímulos nervosos, o que é uma coisa bem legal. Resultado de um laboratório experimental da Samsung chamado C-Lab, a ideia é que esse fone de ouvido seja usado junto do headset de realidade virtual da empresa e por meio de estímulos aplicados diretamente no nervo auditivo, junto dos estímulos visuais oferecidos pelo headset, o usuário vai ter uma sensação muito mais real de que ele está, por exemplo, imerso naquele ambiente, voando ou alguma coisa desse tipo. De acordo com o site Pocket Lint, que foi quem deu a notícia, o Entering ainda está em fase de desenvolvimento, mas a Samsung tem bastante interesse em lançar ele para ajudar a promover a linha de realidade virtual da empresa. E por último, eu vou dar uma dica de leitura bem interessante para o seu fim de semana. A revista Time entrevistou o Tim Cook a respeito de toda a briga com o FBI e resolveu usar essa entrevista como matéria de capa da próxima edição da Time. A entrevista, que já está disponível no site da revista, é enorme, não é nem de longe uma leitura rápida, mas ela oferece informações bem interessantes a respeito não só de toda a confusão do iPhone de São Bernardino, como também a respeito do que o Tim Cook pensa sobre isso tudo. Além disso, a entrevista traz uns dados curiosos, como por exemplo o fato de alguém ter enviado um cheque de $100 para a Apple para ajudar a pagar as despesas com os advogados do caso. Eles falam que a Apple agradeceu o gesto, mas que ela não depositou o cheque.
No final das contas, essa é mais uma manobra da equipe de relações públicas da Apple, que tem trabalhado bastante para tentar atingir o maior número possível de pessoas, na tentativa não só de conquistar a opinião pública, para espantar aqueles rumores de que ela apoia o terrorismo, que é manobra de marketing, como também para promover a discussão a respeito desse assunto, usando as entrevistas e as declarações para a imprensa como um jeito de ensinar a galera sobre conceitos básicos de criptografia, já que só assim o pessoal vai conseguir entender a decisão da Apple e qual que é o impacto que o pedido do FBI pode ter nas nossas vidas. Se você tiver interesse por esse assunto, separa um tempo do seu fim de semana para ler a entrevista com o Tim Cook, porque ela é bem bacana e certamente vai ser uma das coisas mais lembradas no futuro quando o pessoal for falar de quando a Apple peitou o FBI. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto na segunda de manhã. Falou! Peraí, a gente vai falar Opa, e aí? A gente queria agradecer a galera aí, né, pô? São quase 100, quase não, essa é a centésima Essa é a centésima. Centésima edição, meus parabéns, Marcos Mendes, bem, um projeto obrigado. muito bacana aqui do Loop Infinito. Quase 1 milhão de fala listen? Listeners, ouvintes. Muito obrigado a vocês também que escutam o Loop Matinal. É um projeto que deu certo graças a vocês e ao Marcos Mendes, claro. Quero dizer que o Marcos Mendes é quem faz quase tudo sozinho aqui, com a ajuda do David, que tá na edição todos os dias. E, cara, parabéns, tá muito da hora. Pô, valeu. Isso aí, velho. Parabéns ao David também, ele arruma umas bobagens que eu falo aqui de vez em Aí, quando, que não é fácil É não. verdade, o David dos games do Loopcast. Valeu, gente. Obrigado.